detecção e prevenção do câncer de mama e incentivo a exames de rastreamento. Um deles, se não o principal exame que toda mulher, especialmente a partir dos 40 anos, precisa fazer é a mamografia, um exame que salva vidas. Mas tem uns detalhes que envolvem também as indicações para esse exame, as idades, tem histórico aí familiar. Então, para isso, para tirar todas as dúvidas, inclusive sobre a mamografia, desmistificar ali também muita coisa que se fala sobre esse exame, está aqui com a gente a doutora Helena Barreto, ela que é mastologista, ginecologista e obstetra, também professora de medicina da UFAL. Doutora Helena, bem-vinda. Eu acho que é importante a gente falar da mamografia, sempre bater nessa tecla. Tem muitas mulheres que ainda temem esse exame por ouvirem falar que o exame machuca, que o exame dói. Então, o que dizer da mamografia e, de fato, como ela é? Bom dia. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite. É uma honra para mim estar aqui conversando com vocês em pleno Outubro Rosa, falando um pouco e conscientizando a população, divulgando informação de qualidade, porque, infelizmente, a gente vive hoje uma onda muito grande de fake news, várias informações desencontradas que a gente encontra nas redes sociais e, infelizmente, a gente precisa brigar um bocado contra isso. Essa tem sido uma luta constante e a mamografia ela não fica fora dessas fake news. A mamografia ela é um exame que, desde que foi inventada, ela continua fazendo parte dos protocolos de rastreamento. Ela não sai em nenhum protocolo de rastreamento do mundo, porque a mamografia é o único exame que consegue fazer diagnóstico precoce do câncer de mama. Então, a mamografia é aquele exame que consegue identificar um achado, mesmo antes da ultrassonografia ou da ressonância ou qualquer outro exame mostrar, que é uma alteração chamada de microcalcificações. Essas microcalcificações, elas só conseguem ser identificadas pela mamografia. Então, ela precisa estar presente quando, em momento oportuno, na faixa de idade adequada, ela não pode ser retirada desses protocolos. Essa questão do doer, a gente precisa orientar e esclarecer. O que é que eu escuto com muita frequência na minha rotina, na minha prática diária de consultório, é a paciente dizer: fizeram um medo tão grande em relação à mamografia e quando chegou lá não foi nada do que eu imaginava. Então, é importante a gente lembrar que mamografia é um exame que precisa ser feito a partir dos 40 anos de idade. Hoje, o Ministério da Saúde já acatou essa nova recomendação, que é uma recomendação que já vinha há muito tempo sendo orientada pela Sociedade Brasileira de Mastologia. Então, o Ministério da Saúde só esse ano que resolveu acatar essa recomendação. E por que isso é tão importante a gente começar a partir de 40 anos e não aos 50, como o Ministério orientava e recomendava? Porque no Brasil, cerca de 23% dos casos de cânceres de mama, eles acontecem em mulheres a partir de 40 anos de idade. Então, é quase 1/4 dos casos. É muita gente ficando fora desse rastreamento. Então, se a gente não contempla essas mulheres a partir de 40 anos de idade, a gente, infelizmente, vai fazer diagnóstico tardio. E diagnóstico tardio tira dessa paciente a possibilidade de cura. Então, quando a gente consegue fazer diagnóstico precoce, a gente consegue curar cerca de 95% das pacientes. Então, não posso privar uma mulher de ter diagnóstico precoce e ser curada. Pois é, isso é importante porque a gente tem acompanhado a evolução desses números, né? E eu trabalho nos últimos 20, 25 anos, eu estou quase 30 de formado, e sempre que a gente fala no Outubro Rosa e abre esse debate em relação ao câncer de mama, as estatísticas são positivas. E a gente está falando de estatísticas positivas na rede pública, tá, gente? Então, é acesso a mais mamógrafos, que eu também acompanho essa virada, quando o Brasil investiu mais em mamógrafos, justamente para garantir esse rastreamento na ponta. E na cidade mais simples que você possa imaginar, tem lá um mamógrafo para fazer também esse exame. Agora, doutora, aproveitando seu conhecimento científico, né, e acompanhamento também na condição de professora, por que a mama ela é tão representativa para esse rastreamento? Por que câncer de mama? O que é que a ciência aponta hoje? Eu sei que a gente tem câncer de útero, tem outras
outras coisas também. Mas a mama continua sendo assim aquela referência, né, principal. Por que a mama ela é esse ponto inicial desse rastreio? E vamos lá. Vamos pensar, 10, 15 anos atrás, câncer de útero era o tumor que ocupava o primeiro lugar de acometimento em mulheres, excetuando os tumores de pele, que são os mais frequentes, independente de ser homem ou mulher. Então, hoje a gente sabe que câncer de colo de útero, o rastreamento é baseado praticamente na identificação do HPV. Então, quase que 99% dos casos de câncer de colo de útero são atribuídos ao HPV. Então, se a gente consegue identificar nessa mulher o HPV, eu vou dizer que ela está curada. Então, hoje tem vacina contra HPV. Então, se a gente consegue, né, vacinar essa paciente, a gente consegue dizer a ela, olha, você vai conseguir ficar livre dessa história da possibilidade de ter câncer de colo de útero. Mas mama é diferente. Infelizmente, a gente, para mama, não consegue fazer prevenção primária. Mama, a gente faz prevenção secundária. Porque prevenção primária é evitar que a doença aconteça. E para câncer de mama, eu não consigo. Certo. E hoje, câncer de mama ocupa o primeiro lugar em relação aos tumores que mais acometem as mulheres. Só para você ter uma noção, o INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, ele divulga a cada 3 anos a estatística da incidência de novos casos de câncer de mama em mulheres no Brasil. E aí o que é que a gente sabe? Que a estimativa entre 2022 a 2025 são mais de 73 mil novos casos ano. Se a gente for pensar no nosso estado, a média para o Nordeste, vamos pensar assim, 52 casos por 100 mil mulheres. Então, é muita mulher sendo acometida por câncer de mama. Alagoas, especificamente, fica na faixa de 35 casos por 100 mil mulheres. Então, com a gente que trabalha com diagnóstico de câncer, a gente vê com muita frequência. Tem semanas que eu faço diagnósticos de 6, 7, 8 pacientes novas com câncer de mama no serviço público. E às vezes a gente fica até se questionando se essa estatística não é falha, porque acaba que quando não se notifica, a gente vai deixando de ter esses números de forma muito palpável. E são os números que determinam a política pública, né? Começa daí, né? Mais recursos, mais profissionais, né? Sendo capacitados para fazer esse rastreio. Então, quer dizer que, do ponto de vista de protocolo mundial, a mama ainda é a principal referência para fazer esses exames. Sim, a mamografia ela está aí presente em todos os protocolos de rastreamento de tumores de mama. Muito embora, se a gente for pensar em Europa, por exemplo, a política pública deles é um pouco diferente. Eles não têm essa questão de enfatizar a prevenção. Eu tenho pacientes que moram no exterior que elas vêm para o Brasil para fazer os exames preventivos, porque lá eles não têm esse acesso ao SUS, por exemplo, que a gente tem aqui no Brasil, que é universal, né? Deve ser direito de todo cidadão. Porta aberta, né? Isso, exatamente, e ter esse acesso aos exames. Nesse mês de outubro, além dos mamógrafos habituais que temos disponíveis, o Ministério da Saúde também espalhou por todo o Brasil a questão das carretas, né? Então, tem alguns bairros que vêm sendo contemplados na verdade, é um ônibus que é adaptado para a realização de mamografia, e a paciente recebe depois esse resultado online, então, de forma a aumentar esse acesso, principalmente nesse mês que se enfatiza tanto a prevenção. Doutora Helena, no geral, recomendação é: mulheres, atenção, acima dos 40 precisa fazer regularmente a mamografia, abaixo dos 40 com histórico na família também precisam se atentar. Então, existem as mulheres que a gente considera mulheres de alto risco. O que seria uma mulher de alto risco? Então, existem testes genéticos onde são rastreadas a possibilidade de você ser acometida por câncer de mama por uma história familiar. E isso é uma coisa que muitas vezes as pacientes ficam achando: eu só vou ter câncer se tiver alguém na minha família, e isso não é bem assim. A gente sabe que só 5 a 10% dos casos dos cânceres de mama são considerados genéticos, então isso pode ser identificado por testes,
Os genes mais comum mutados, a gente chama de BRCA1 e BRCA2. Esses genes existem, hoje assim, os testes, eles foram mais popularizados, porque antigamente era caríssimo se realizar um teste genético. Hoje a gente já tem teste genético disponível pela rede privada de saúde, na rede pública, aos gargalos e os entraves, mas se consegue também realizar. E principalmente para rastrear esses dois que são os mais comuns para câncer de mama e câncer de ovário. Essas famílias, elas têm uma história muito característica. Em geral, a maioria das mulheres são acometidas e quiçá alguns homens também podem ser acometidos numa idade muito jovem, em geral antes da menopausa. Então, essas mulheres consideradas de alto risco, elas devem realizar esse rastreamento um pouco antecipado, digamos assim. A partir de 30, 35 anos, a gente já começa a olhar com mais cuidado para essas mulheres. Para as mulheres que não têm esse fator de risco considerada como mulheres de alto risco, a gente começa a fazer o rastreamento anual a partir de 40 anos de idade e até 74 anos de idade. A recomendação após 74 anos de idade é, caso a gente entenda que aquela mulher ela tenha pelo menos mais 10 anos de vida, a gente deve continuar fazendo esse rastreamento. E aí eu sempre me questiono em relação a essa determinação, né? Porque quem sou eu para prever quantos anos mais essa mulher vai viver? Então, eu vou continuar sempre pedindo. Enquanto ela estiver viva, ela estará lá sendo rastreada. Pois é, isso é fruto do seu compromisso social, né? Por isso que a gente enfatizou aqui que hoje o acesso é público, né? E você não pode mais criar barreiras para isso. Então, você, homem, incentive a sua esposa também a fazer o exame, né, de rastreamento, porque no mês que vem ela vai incentivar você também a fazer outro exame. Então, é uma troca, o casal tem que vivenciar isso. Desde que a doutora Helena trabalha com essa área, ela já acompanhou a evolução. Numa época em que ela dava o diagnóstico e ela sofria com aquela paciente porque possivelmente ela pudesse não superar. Hoje é diferente. Como a gente está falando entre 90% e 95% de cura, quando ela descobre o quanto antes, já cria-se ali o protocolo para o tratamento e aí vai garantir sobrevida, qualidade de vida, o que é melhor. É isso que você tem que pensar para o seu projeto daqui para frente. Esse assunto não se esgota aqui, a gente está explorando agora por conta do Outubro Rosa, mas qualquer tempo é tempo para falar sobre essas prevenções que envolvem o câncer de mama. Então foi um prazer conhecer hoje aqui um pouco da história e do trabalho da doutora Helena Barreto, ela que é mastologista, ginecologista e obstetra e também professora da Universidade Federal de Alagoas. Sucesso na caminhada, uma boa semana, doutora Helena. Muito obrigada, à disposição para qualquer outro momento, sempre um prazer poder informar a população, que a população informada, ela tem uma arma em suas mãos. Obrigada, doutora Helena. E fica a dica aí, né? O conselho, a recomendação para todas as mulheres: se cuidem, coloquem os exames de rastreamento do câncer de mama, exames de rastreamento de maneira geral. A gente está falando da mamografia, mas isso se estende a todo o check-up feminino que precisa ser feito, especialmente em quem já tenha mais de 40 anos ou histórico familiar de câncer. Obrigada, doutora. Vamos seguindo aqui, 7h22, hora de falar da Ouro do Brasil, que tem luxo acessível a todos, com joias em